Boa tarde a todos. Chegamos no último sábado do mês de maio, né? Hoje, logo mais às 14 horas, teremos os sábados literários com a apresentação da professora Ana Paula de Castro, que vai falar de uma escritora norte-americana, a Kate Chopin, ou Kate Chopin, né? Acho que a pronúncia mais correta, perdoem aí minha pronúncia de língua inglesa, que não é lá muito boa. E hoje, então, a professora vai apresentar essa escritora norte-americana, que foi importantíssima para a cultura de língua inglesa e, claro, para a nossa, porque nas literaturas nós não temos preconceitos. Todo tipo de literatura é muito bem-vinda, sobretudo quando ela é clássica. Hoje eu quero falar de um grande dramaturgo português. Esse dramaturgo é Bernardo Santareno, em especial o livro Os Marginais e a Revolução. Esse livro é da editora Ática, que é uma editora de Portugal. E neste livro nós temos as seguintes peças: Restos, A Confissão, Monsanto e Vida Breve em 3 fotografias. Por que eu quero encerrar o mês de maio com essa obra? Porque em abril nós falávamos da Revolução dos Cravos, uma revolução importante que aconteceu em Portugal no dia 25 de abril de 1974. Foi graças à Revolução dos Cravos que Portugal se libertou de uma das ditaduras mais longas da Europa e uma das mais cruentas, né, sob o jugo de Salazar. E o Bernardo Santareno foi esse autor perseguido pelo regime. E aí ele escreve obras que procuram ferir, procuram colocar por terra esse jugo e esse poder de uma ditadura, ou seja, nenhuma ditadura é bom para ninguém, evidentemente. Toda ditadura é um cancro, mas a ditadura é muito mais cruel para os escritores, porque os escritores estão pensando o social todo o tempo. Então eu vou ler aqui algumas informações contidas nas orelhas e em seguida vou ler um excerto apenas da primeira obra. Embora sendo uma editora de Portugal, vocês sabem que hoje em dia podem encomendar os livros no Sebo Centenário, pode comprar de sua casa pelo estante virtual, Amazon, FENAC, enfim, né? Buscapé, onde vocês quiserem. O fundamental é esse: livros a gente acha sem dificuldade, o importante é ler. Então vamos lá. Numa terra pobre em literatura dramática, onde ao longo dos séculos se aponta um nome aqui e acolá, um Gil Vicente, um Antônio José da Silva ou ainda um Garré, a obra de Santareno salienta-se sobremaneira pela unidade entrevista, numa trajetória de 16 peças e pelas situações ricas e contrastantes que evidenciam uma consciência engajada, criadora de densos conflitos humanos. A mais notável marca de seu teatro, o de Santareno, é sem dúvida, ao lado da fixação pela terra e pelo homem português através dos binômios mar-campo, honra, fado, paixão, consciência, etc. A revitalização da tragédia, aliada a uma postura crítica de denúncia social, está fortemente presente nas obras de Santareno. Esta dupla faceta do teatro de Santareno, quais sejam o caráter trágico e o político, manifesta-se, por sua vez, de 3 maneiras distintas. Numa primeira fase, é o trágico propriamente dito que predomina. Numa segunda fase, o trágico equilibra-se com o político. E numa terceira fase, há a predominância absoluta do político. Podemos ver, portanto, na obra de Santareno, uma lenta caminhada em direção do teatro político, compromissado. Este engajamento do autor se evidencia não só nos temas, mas também na estrutura das peças, que, de realistas,
passam a ser mais esquematizadas, mais alegóricas. Consequentemente, há uma alteração do próprio estilo, que elimina o denso emaranhado das palavras em prol de uma linguagem mais clara, mais denotativa. Criando situações excessivas num clima opressivo e altamente dramático, sempre com as mesmas constantes, o fado, o sexo, a morte, a natureza, Santareno corre o risco do melodramático, do qual escaipa airosamente pela equilibrada dosagem dos efeitos, pela verossimilhança das personagens e pela plasticidade da linguagem. Esta, ao transfigurar o real concreto, foge de um naturalismo grosseiro e ineficiente. Poética, inclusive nas rúbricas e no esboço das personagens, revela o poder das palavras quando o discurso se volta para si mesmo de tal modo que a força das personagens emerge também da linguagem. Oprimidas, massacradas, as personagens libertam-se pela palavra, assumindo-se e assumindo o mundo. Aqui há um erro na orelha do livro, porque eles colocam rúbricas, mas a gente sabe que a palavra não é proparoxítono, ela é paroxítono. Então o correto não é, o correto são rubricas e não rúbricas. Tudo bem? Aqui é porque toda peça de teatro vai ter sempre duas partes. Uma, você vai ter rubricas ou didascálias, que exerce mais ou menos o papel de um narrador, é como se ali tivesse alguém falando, e a fala das personagens. Então, todo o texto dramático, nós vamos ter essas duas partes, porque a rubrica ou didascália é uma indicação cênica do tempo, do espaço, do cenário, ou de como a personagem vai falar. Então, quando eu for ler o primeiro trecho da primeira peça, eu explico melhor isso. O caráter trágico desta primeira fase, aliado ao poético, não exclui, porém, o social e nem mesmo o político. Enquanto na tragédia clássica o conflito se estabelece a partir do choque entre o herói e as potências que o transcendem, potências estas que se referem à máquina do mundo, ao mando dos deuses, se referem à máquina do mundo, ao mando dos deuses. Em Santareno, a equação muda bastante. Os deuses transformam-se e a coletividade que oprime, forças cegas, criada pela ignorância, pela superstição, perseguem o homem. A crítica social que permanece subjacente nesta fase do trágico eleva-se a primeiro plano e torna-se mais direta na segunda fase da obra de Santareno, que se inicia com a Anunciação, influenciado certamente por Brecht em O Judeu, o Inferno, através da técnica do distanciamento e da presença do narrador que conduz os eventos ou que simplesmente os apresenta. O seu teatro visa levar os leitores e espectadores a uma tomada de consciência de um modo mais incisivo. Daí o aspecto polêmico destas peças, quando vem à baila não especificadamente as situações sociais ligadas à terra, mas sim as de cunho universal, às vezes diretamente relacionadas com acontecimentos contemporâneos, o nazismo, o problema do negro, do judeu ou a liberdade, do antagonismo de classes, da exploração dos seres desfavorecidos ou desqualificados. O título desse texto que eu acabei de ler é O Trágico e o Social no Teatro de Santareno,
foi escrito pelo professor Álvaro Cardoso Gomes, aposentado da USP, e foi publicado no estado de São Paulo. E uma outra nota acerca dessa coletânea de peças do Bernardo Santareno é do Sábato Magaldi, que também foi escrito no estado de São Paulo. Na configuração das personagens, Santareno costuma aproveitar as lições do expressionismo. Kaiser havia explorado, como nenhum outro dramaturgo, o processo de apresentar um indivíduo com a aparência de perfeita integração ao meio, para de repente rasgar-lhe a superfície neutra e lançá-lo num torvelinho brutal. Aceita-se perfeitamente nesse clima exasperante a definição sintetizadora depois das demoradas fundamentações das personagens. Algumas categorias básicas podem conter as mais diversas manifestações e assim, ao invés de cair no ridículo, tudo tem força de corolário. Santareno nos dá no conjunto uma dramaturgia sólida e coesa que, ao lado de poucas outras vozes, confere ao teatro em nossa língua uma expressão cultural. Então não é pouco o que o professor Sábato Magaldi, profundo conhecedor de teatro, fala a respeito da obra do Bernardo Santareno. Então eu vou ler uma página apenas, porque o importante é que os telespectadores saiam famintos pela leitura das obras, um excerto da primeira peça intitulada Restos. Então eu vou ler a primeira rubrica, ou didascália, que diz assim: Quarto de estudante, mau tempo, vento e chuva, em cena, Missu e Tó Mané, ambos com 20 anos. Missu, meio despida e embrulhada num cobertor, está acocorada em cima da cama. Tó Mané, vestindo um velho roupão, está estendido ao comprido no chão, sobre o tapete. Ambos escutam a música de um velho giradiscos. Batem à porta do quarto, inquietos, crispados. Rápida, Missu tira o disco. Ambos atentos, escutando. Batem novamente. Silêncio. Olham-se, cada vez mais ansiosos. Batem ainda uma vez. Nenhum movimento. Silêncio maior. Tó Mané. De novo as rubricas, ouvindo os passos que se afasta, ironia desalentada. Era o Zé Carlos? Missu. Rubrica. Reação excessiva. Não quero vê-lo, não gosto dele. Rasga-me os nervos. Rubrica. A tremer. Tenho frio. Ameaçadora. Não o deixes entrar. Olha aqui eu. Então aqui é a abertura da peça, os restos, e o que a gente percebe? Que tem uma tensão, porque eles estão ouvindo música, alguém bate na porta e a primeira reação é tirar o som. Então, muito provavelmente, eles, não quero contar o segredo para os ouvintes, eles estão ouvindo música, mas nós estamos numa ditadura, que até a música é proibida. Então, resta saber que música é essa, quem tocou nessa porta, por que a personagem feminina não suporta a pessoa citada anteriormente e etc. Então, é um clima de tensão. Peça de teatro eu defendo muito para quem tem problemas, não gosta de ler, etc. Tal. A peça de teatro é muito rápida, é muito ágil, desenvolve esse gosto por ler, porque a gente vai ficando com uma curiosidade louca, acesa. Então, recomendo vivamente aos ouvintes a leitura da coletânea de peças do Bernardo Santareno, coletânea intitulada Os Marginais e a Revolução, para a gente entender o que um escritor escrevia na ditadura de Salazar em Portugal. Para finalizar, vamos ouvir mais uma música da Nina Simone intitulada Since My Love Is Gone. Leiam, sejam felizes e até junho.
Tears and sorrow, I can't face tomorrow, since my love is gone. He's left me for another, and my heart went with him. How can I go on? With tears and sorrow, I can't face tomorrow, since my love is gone. He's left me for another, and my heart went with him. How can I go on? Was our love a game played for a day? Were you pretending? Two hearts gone astray. Am I to blame for this unhappy nothing else has left me but a memory. Beloved, how I long to hold you in my arms and fold you, live again our happiness. But now I must face tomorrow alone. Since my love has gone, I must carry on, since my love